amores, uhul, alegria, euforia, porque hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, domingo, vocês vão se livrar um pouquinho de mim. Né? Vocês estão doidos pra dar uma livrada nos deveres, né? Mas é bom dar uma descansadinha assim, que aí na segunda-feira vocês voltam com tudo para realizar as nossas atividades. Vamos lá? Então, hoje nós iremos falar sobre conteúdinho de história. O que nós vamos ver em história hoje? Na aula anterior de história, nós falamos sobre a questão, né, do Segundo Reinado, falamos que no caso foi uma revisão, nós falamos sobre a Guerra do Paraguai, da Tríplice Aliança, correto? Então, hoje nós vamos estar dando uma continuidade dessa questão do Segundo Reinado. Nós vamos estar falando sobre a imigração e o fim da escravidão. Nós vamos ver a questão como estava, né, tendo aquele processo do fim da abolição da escravatura, ou seja, que estavam querendo finalizar, acabar com a escravidão, né, a questão agora pela mão assalariada. Muitas pessoas vieram de outros países para cá em busca de condições melhores, mas vocês vão ver que não foi bem isso que eles encontraram aqui. Então vamos lá? A imigração. Durante o século XIX, diversos países europeus passaram por guerras e transformações políticas que enfraqueceram sua economia. Com isso, as pessoas ficaram sem emprego e decidiram buscar em outros países melhores condições de vida. Nesse contexto, muitos trabalhadores vieram para o Brasil, com a esperança de conquistar um pedaço de terra. Os brasileiros, donos de grandes fazendas, estavam acostumados a lidar com escravos, e não com assalariados como os imigrantes. Portanto, as condições de vida dos primeiros imigrantes foram relativamente parecidas com a dos escravos. Eles eram submetidos a muitas horas de trabalho diário e tinham de produzir muito e só podiam sair da fazenda depois de pagar a dívida contraída com os patrões. Não era interesse dos cafeicultores que os imigrantes tivessem sua própria terra, e sim que trabalhassem na terra que pertenciam aos brasileiros. Então, com o passar dos anos, alguns poucos imigrantes conseguiram conquistar um pedacinho de terra e outros se mudaram para as cidades. No entanto, a ideia dos imigrantes pobres de que fariam riqueza no Brasil estava longe da realidade. Então, o pensamento deles, né, de virem para cá em busca, né, de melhorias, já que os países deles estavam em guerra, não teve muito êxito. Eles não conseguiram realmente o objetivo. Foram poucos que conseguiram, né, o objetivo de conseguir pelo menos um pedaço de terra. E como aqui no Brasil estava sendo diminuída a escravidão e logo em seguida teve o fim da escravidão, né, os fazendeiros, né, os proprietários de grandes terras, eles se viram na necessidade de obter mão de obra para aumentar a produtividade no final do século XIX. Então, o principal motivo, né, para contratar, né, os imigrantes foi a questão da diminuição da escravidão. Então, eles acabaram contratando pessoas de fora para estar aumentando a produtividade. E muitos desses imigrantes, eles tinham, né, propostas de melhores condições de vida, já que lá fora estavam em guerra. Então, o que acontecia? Esses imigrantes acabavam vindo para cá meio que enganados, porque esses proprietários, eles já, né, mandavam o contrato e tudo mais, pagando passagem, tudo, só que eles tinham que pagar para eles de volta. As migrações mais antigas.
Não é possível datar quando se iniciaram os processos de migração, mas sabemos que os primeiros grupos humanos eram nômades, ou seja, não se fixavam em um só lugar, e que há mais de 10 mil anos andavam grandes distâncias em busca de alimento, água e abrigo. Naquela época, o planeta Terra era muito frio e onde existem mares e oceanos haviam grandes geleiras que possibilitavam o deslocamento por caminhada. Até hoje, não sabemos ao certo quando e como a região que forma o Brasil foi ocupada, apenas que as pessoas migraram e chegaram aqui vindas de terras que conhecemos hoje como África, Austrália e Ásia. Então sabemos que houve um tempo em que a Terra era muito mais fria do que hoje e grandes geleiras eram comuns, e que as primeiras comunidades humanas ocuparam os continentes, caminhando por terras e atravessavam rios, mares congelados. E para fixar, vinham, de terras que hoje conhecemos, como África, Austrália e a Ásia. Imigrantes no Brasil. O Brasil recebeu cerca de 4 milhões de estrangeiros entre o final do século XIX e início do século XX. O maior número chegou entre 1887 e 1930. Inicialmente, os italianos foram o maior grupo europeu que veio para o Brasil. A grande maioria se instalou no estado de São Paulo. Os portugueses formaram a segunda maior população, além de vários outros grupos de imigrantes, como os japoneses e os sírio-libaneses. Os trabalhadores estrangeiros eram, em geral, camponeses ou operários de fábricas, que foram atraídos pela propaganda do governo brasileiro, prometendo facilidades como contrato de trabalho, pagamento da passagem de navio, moradia, em muitos casos, terras para plantar. Assim, a esperança desses grupos de imigrantes era cumprir os contratos de trabalho inicialmente em fazendas de café ou em fábricas nas zonas urbanas, e com o pagamento adquirir pequenas propriedades ou comércio. No entanto, desde os primeiros anos de imigração, houve denúncias feitas pelos imigrantes, como superlotações de navios, falta de higiene. Devido ao excesso de denúncias contra os patrões italianos, o governo italiano proibiu a imigração, na qual se faziam acordos de pagamento de passagens de navio e garantia de hospedagem e trabalho. Os italianos que quiserem migrar para o Brasil teriam de vir com seus próprios recursos. Então, meus amores, agora que a gente já viu um pouquinho sobre a imigração e o fim da escravidão, vamos realizar nossas atividades? Vamos com tudo, lembrando, capricha na letrinha, início de frase, letrinha maiúscula, finalizei a minha resposta, pontinho final, ok? As vírgulas são importantes, são a pausa para a gente dar uma bela respirada, ok? Então vamos lá realizar as nossas atividades. Número 1. Por que durante o século XIX, muitos cidadãos europeus, camponeses e operários decidiram imigrar para o Brasil? 2. O que motivou a intensa contratação de mão de obra imigrante no Brasil do século XIX? Vamos para o brincando. Encontre no quadro a seguir algumas das contribuições dos imigrantes para a formação da cultura brasileira. Vocês vão procurar aí música, idioma, dança, culinária e folclore. Número 1 da página 416. Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Letra A. Todos os grupos de pessoas que chegaram ao Brasil vieram da África. Letra B. Houve um período histórico em que a terra era muito mais fria do que é hoje e grandes geleiras eram comuns. C. As primeiras comunidades humanas ocuparam os continentes caminhando por terra e atravessaram rios e mares congelados. Número 1 da página 418. Por que os imigrantes ficavam decepcionados após chegarem ao Brasil? Número 2.
Assinale as afirmativas verdadeiras. Dica: só tem 2 verdadeiras. Letra A. Os imigrantes eram tratados com honestidade, contratados em sistema de parceria e tudo que produziam era dividido em partes iguais como o dono da fazenda. B. Muitos imigrantes foram trabalhar nas lavouras de café, principalmente no estado de São Paulo. C. A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX eram camponeses ou operários. D. Grande parte dos imigrantes italianos eram industriais que criaram fábricas no Brasil. E. Somente europeus emigraram para o Brasil. Vamos para o número 3. Em sua família há imigrantes? Quem são eles? De onde vieram? Então, meus amores, nós vamos ficar aqui no número 3. Não iremos fazer o 4, pois nós não temos como pesquisar na escola, ok? Então, vocês vejam aí se vocês têm imigrantes na família. Meus amores, terminamos as nossas atividades. Agora nós temos a atividade relacionada à data comemorativa. Vamos ver o que vocês vão fazer nela? Então, vamos lá. Então, dia 22 de agosto se comemora o Dia do Folclore. Eu quero que vocês escolham um dos personagens do folclore e falem um pouco sobre ele abaixo. Depois eu quero que vocês gravem um vídeo falando sobre esse personagem e enviem para a tia, ok? E esse vídeo, caprichem que vai estar valendo pontinho para vocês. Vocês podem se caracterizar se quiser, pode fazer fantoche, usem a criatividade de vocês. Então, chegou ao fim a nossa aula e hoje é sexta-feira, até meio-dia, a tia tá lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, um bom final de semana para vocês, um super, hiper final de semana. Aproveitem para descansar, para conversar, para ler um bom livro e se cuidem, ok? Não se esqueçam de se cuidar, tá bom? Um super beijo no coração de vocês e tchau, tchau!